Fala pessoal, Gêmeo Evandro aqui, bora pro nosso episódio de hoje. Domingão é dia de episódio novo da série Na Busca do Top 3 do Mundo de Partidas Rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá começar esse nosso episódio de hoje. Estamos aí no nosso melhor rating até aqui, chegamos aí na marca de 2.808. Vamos lá, vamos ver se conseguimos continuar subindo. Eu vou lançar o desafio, bora já começar com a nossa partida de hoje. Depois a gente dá aquele confere como tá o ranking tanto do Brasil quanto o ranking global. O desafio tá lançado, buscando aí um adversário que tenha mais de 2.400. E encontramos aí um oponente que ele tem aí seus 2.452. Será que ele vai jogar? É um cara da Ucrânia. Começou aí jogando um peão da dama e sistema London de novo. Incrível a quantidade de jogadores aí nos últimos episódios que jogaram o sistema London comigo. Eu vou jogar aí essa ideia que eu venho jogando aí, joguei em todas as partidas. Todo mundo joga a ordem certa hoje em dia, né? Vou tomar o peão de D4 e de novo vamos jogar aquela posição que vira uma Caro-Kann, né? Uma Caro-Kann das trocas. Vou jogar agora com E6. Nas últimas duas partidas acabaram fazendo um plano errado de jogar H3 e G4. Vamos ver se agora ele vai para o plano certo. Que o plano mais certo é jogar um dama B3, desenvolver o bispo para D3, rocar. Esse seria o mais natural de se jogar de brancas. E o cara jogou certo, ele jogou dama B3. Fiz aí o dama C8 para defender esse peão de B7. E, bom, o lance natural agora é seguir com o bispo D3. Cavalo H4, interessante isso. Pois ele quer jogar o H3, G4 e depois tomar esse bispo, né? Tá bom, eu vou desenvolver bispo E7, jogar bispo H5, fazer bispo G6, e aí ele fica com um par de bispos, né? Tudo bem, ele também enfraqueceu ali a ala do rei, mas ele pegou o par de bispos. Essa é uma diferença comparada às outras partidas que eu joguei, né? Bom, e aí ele faz um bispo E2, as intenções dele, claramente ele quer atacar na ala do rei, de repente ele quer rocar grande, jogar um H4, H5, pensando em jogar aqui um cavalo D7 para dificultar o H4 dele. E nunca tá podendo rocar grande que leva cavalo toma D4, né? Bom, vamos lá, eu vou jogar esse lance, cavalo D7, impedindo assim o H4, que eu acredito que é o plano dele. Pode jogar um G5, mas não sei se é bem por aí que ele deve jogar. Ele pode trazer o cavalo para F3, que é bem lógico também, né? Já que eu parei de controlar a casa E4, tô também arrependendo um pouco desse meu último lance, esse cavalo D7. Ele traz o cavalo para F3 e de novo vai ameaçar as ideias de jogar H4, H5. Bom, esse adversário ele claramente está jogando melhor do que os outros que jogaram London comigo, né? O plano dele está bem mais consistente aqui e tá me incomodando um pouco, para falar a verdade, a posição. Se bem que cavalo F3, será que eu posso jogar cavalo A5 para cavalo C4? Ele veio com rei F1. Rei F1. Eu ainda não quero definir rocar tão cedo, eu vou jogar A6 com a ideia de B5 muitas vezes, que é o plano típico dessa estrutura de peões, jogar um B5 para B4. E eu tenho também agora ideias de cavalo A5, B5, colocar o cavalo em C4. Não gostei muito da ideia dele não. Eu achei que cavalo F3 e roque grande era bem natural para o branco e tava me incomodando bastante essa ideia. Agora ele jogar com rei F1, rei G2, não parece tão grave assim. Bom, ele jogou aí com um A4 para dificultar a ideia de B5. Posição bem complicada, né? Se eu conseguisse trocar o bispo de casas pretas, seria muito bom. Como que eu consigo fazer isso, hein? Esse seria o plano
ideal na posição. Trocar o bispo de casas pretas. Que aqui com a minha dama em C8 eu nunca vou conseguir fazer isso. Tô pensando em cavalo A5, dama C2, dama C6, com a ideia de bispo D6. Vamos lá, vou jogar cavalo A5. Na ausência de um plano melhor, vamos fazer isso, né? Jogar esse cavalo A5. E aí dama C6, que pode servir tanto para B5 em algum momento, quanto para bispo D6. Eu só tenho que analisar se B4 não é um bom lance. Mas aí cavalo C6. Quer dizer, cavalo C4, né? Cavalo toma, peão toma. Tem que ver que se a dama dele vai para D1 ou para C2. Isso aqui vai ser importante. Tá, vamos lá. Vou jogar essa ideia de dama C6 com o objetivo de trocar os bispos, bispo D6, e tentar ajeitar a minha dama. Se, por exemplo, eu jogo o bispo D6 ele não troca, eu volto a dama para C7, e aí tá tudo bem. Vamos lá, bispo D6. Eu quero tirar o par de bispos dele e quero principalmente usar as casas pretas que ficaram fracas aqui na ala do rei. Pois a casa F4, ela ficou bem vulnerável na posição. Então, na troca dos bispos me ajuda bastante mesmo. Eu estou enrolando um pouco para rocar, pois por enquanto, se eu roco, ele tem um plano claro de H4 a H5. Agora, enquanto meu rei está no centro, esse plano dele não é tão efetivo assim. Minha torre está participando ali da luta. Bom, ele tem uma questão aí para resolver. Se troca ou não os bispos. E se ele não trocar os bispos, eu melhoro minha dama com dama C7, que aí eu continuo controlando F4 e posso criar a ameaça posicional de bispo F4, com o objetivo de novamente trocar o bispo de casas pretas. Tá indo aqui. Estamos progredindo. Seria bem interessante mesmo trocar esse bispo, né? Imagina que em algum momento, trocando os bispos, eu consiga chegar com meu cavalo lá em F4. Posicionalmente eu vou estar muito, muito bem. E melhorei a posição bastante aqui nos últimos lances. Eu continuo sem definir onde vai meu rei. Sempre que ele faz um B4, eu tenho o bispo B4, não é uma ameaça. Olha só, agora ele tá querendo fazer B4 pelo jeito, né? Que não parece o plano correto também. E ele abandonou a ideia de avançar ali com H4, H5. Eu tenho o bispo F4. Se jogar B4, acredito que eu tome em E3, F3, cavalo C6. Eu posso jogar um torre C8 aqui primeiro. Não, mas o torre C8 ele não melhora tanto assim, que eu pensei torre C8, se B4, bispo B4, mas aí peão toma, dama toma, ele troca tudo, no fim cai A5. Tá, vou jogar o bispo F4, que era o plano já, trocar esses bispos. Deixa fazer B4, porque ele tá enfraquecendo esse peão. E cavalo C6, se jogar B5, eu jogo cavalo E7. E aí toma em A6, toma. Eu tenho a impressão que ele está se destruindo fazendo isso. Ele pode tentar abrir depois com C4, mas a sensação é que ele está destruindo a própria posição fazendo isso, né? Mas é engraçado que assim, a minha estratégia de manter o rei no centro pode acabar induzindo ele a fazer esse tipo de coisa, que ele pensa, pô, tem que chegar nesse rei no centro, né? E aí ele começa a se explodir, assim, começa a avançar os peões, né? E a qualquer momento eu roco pequeno, né? Se eu perceber que vai dar ruim com esse rei no centro, eu roco pequeno. Olha lá, ele veio com a ideia de B4. Eu vou voltar para C6. Eu não quero levar o cavalo para C4, não. Senão ele toma, aí já não faz tanto sentido. E aí esse B5 que ele vem tentando abrir, eu jogo o cavalo para E7. Que às vezes até eu tenho aquele plano que eu falei, de jogar um G5, cavalo G6,
É que se eu jogar um G5, ele na hora vai jogar bispo D3 para impedir cavalo G6. Ou pelo menos deveria fazer isso. Vamos lá. Ele tá pensando, eu acredito que ele vai fazer o B5, já que ele começou a expandir assim na ala da dama. Agora eu faço cavalo E7. B6 eu tenho sempre cavalo por B6. Se tomar em A6 eu tomo de peão, tá defendido. Eu acredito que agora vai ser hora de rocar, né? Porque ele vai tentar fazer um C4 e continuar abrindo a posição. Só que aí vai ficar muito perigoso para ele também. Eu vou ter que calcular bem o que fazer contra C4. Ele veio com torre B1. Agora... agora que tá, hein? Eu posso tomar em E3, posso rocar. É que eu tô num dilema aqui de manter a torre na coluna ou rocar pequeno. É que quanto mais tempo eu mantenho meu rei no centro, mais perigoso vai ficando, né? Como que eu posso jogar? Ele não tem nenhuma ameaça concreta ainda. Mas como que eu poderia aproveitar? Isso eu consigo pensar só no G5 aqui, mas aí C4... tô quase rocando. Quase rocando, que aí contra C4 muitas vezes eu posso até mesmo tomar em C4. Esse dama C4, trocar as damas, cavalo D5. Seria bom achar um lance mais direto aqui, que eu não estou encontrando ainda. Vamos lá, vou rocar pequeno. Eu levei um susto agora, bispo toma, dama toma, torre B7, mas eu volto a dama para D6, né? Porque ficou os meus dois cavalos ali pendurados, mas eu tenho a dama voltando, então tá tranquilo ainda. Não consegui explorar a coluna H. Hum. Agora ele veio tomando, vai jogar torre B7. Não parece boa essa ideia. Que eu volto a dama para D6, defendendo assim as duas peças. Ele veio dobrando, ok. Pensando em E5 para abrir a posição. Por enquanto não tem torre B6. No caso de G5, posso também jogar um torre de FC8. Pô, tem muitas opções interessantes aqui. É que G5, cavalo F3. Mas eu acho que é hora de trazer uma torre para C8. Ficar de olho nesse peão de C3, porque por mais que tenha essa casa aqui que é muito atrativa, a casa F4, o peão de C3 é um peão atrasado, esse peão é uma debilidade. Então faz sentido eu criar uma pressão ali em cima desse peão. Por exemplo, se eu jogar torre C6, torre C8, ele tem que ficar vigiando ali o peão de C. E pode ser que mais para frente eu consiga explorar as casas F4 e também H4. Né? Então talvez eu consiga explorar isso daqui a pouco. Bom, dama G3 é uma ideia para ele. G... olha. O G5 vai chegar bem agora, hein? Não? Jogar G5. Dama G3 eu faço E5. Porque uma ideia poderia ser isso, né? Ele joga dama G3, se eu troco, o rei toma, tem a torre na sétima pressionando os cavalos. E aí... o negócio poderia complicar aí pro meu lado, né? Mas contra a dama G3, E5. Se cavalo... ele jogou. Vou jogar E5. E contra cavalo F3, eu penso em cavalo G6, com a ideia de cavalo F4.
Por exemplo, cavalo F3, cavalo G... Nossa. Calma lá. Espera aí que escapou umas coisas aqui no meio do caminho. Esse cavalo é 5. Esse cavalo é 5, eu tô levando um torre B6. Esse cavalo C6. Tá, tem que tomar uns cuidados aqui. Calma lá, calma lá. Talvez meu E5 não tenha sido dos melhores, né? Esse torre B6 é chato, hein? Gastei bastante tempo agora. Não tô achando ainda o caminho. Cavalo E5, torre B6, torre C6. Troca, cavalo toma, cavalo F3. Eu tô abrindo de um jeito meio estranho a posição. Se eu levar a dama para E6, o meu cavalo... Caramba, o que eu aprontei aqui nessa posição, hein? Vamos lá, jogar cavalo E5. Fazer cavalo G6. Gasta um tempo absurdo. Eu poderia ter feito isso antes, né? Eu estaria jogando na mesma posição com mais tempo. Mas enfim, é o que temos para hoje aqui. Se cavalo toma G5, eu faço dama F6, né? Que aí eu ataco o cavalo, crio as ameaças ali de cavalo F4. E se torre B6, eu jogo esse. Ameaçando tomar. Certo. E agora eu dou um cheque em F4. Caramba, tá com uma cara de que vai cair tudo aqui na posição dele, mas ainda não achei. Vou jogar esse. Caramba, deixei escapar essa ideia. Cavalo toma. Nossa, tem 42 segundos. Eu tô moscando aqui, esqueci do tempo. Meu Deus. E agora? Esqueci completamente do tempo. Eu tenho a impressão que eu tô ganho, mas eu dei essa viajada aí no tempo. Vou jogar esse, tentando trocar.
Ele tem 20 segundos. Vou jogar agora esse. Já fico com os teminhas de mate. E... Caramba. Pendurando tudo aqui. Nossa, que coisa, hein? Segunda vez, o último episódio foi a mesma coisa. Chegando aí numa posição ganha, mas um apuro tremendo ali no tempo. E dificuldade para fazer os lances aqui. Bom, ganhamos, subimos de novo aí, 2.810. Mas essa foi com emoção. Eu achei que por um. Eu tô lento demais aqui. Não é que eu tô lento, né? Geralmente eu sou lento já com o mouse aqui, mas eu sei que tava escapando toda hora aqui, o cara jogando rápido, achei que ia cair meu tempo, não ia dar tempo de ganhar a partida. Bom, foi com emoção aí, loucura aqui no final dessa partida. Partida inteira ganho, mas tem que controlar melhor para não cair nessas situações, né? Que poderia muito bem ter escapado da partida. Que assim, a partida teve bem controlada a partida inteira, é que aquele E5 eu gastei muito tempo, né? Mas tem que evitar essas situações aqui, viu? Mas vamos lá. Vamos fazer a revisão dessa partida. Vamos colocar aqui. Finalzinho eu fiquei nervoso aqui. Achei que ia dar ruim por um momento, não ia dar tempo de ganhar. Bom, a precisão foi tenebrosa aqui, hein? Vamos ver a precisão dessa partida. Mas é por conta do final, é por conta desse blitz ali, porque até então a partida foi bem jogada, acredito, né? Mas quando a gente entra nesse blitz que vira essa loucura só de tentar fazer lance, aí a precisão vira isso daqui, 67,9 de precisão para ele, 74,7 de precisão para mim. Bom, vamos lá. Teve um dia desses que eu fiz a precisão mais alta da história aí no canal, agora eu fiz a precisão mais baixa, provavelmente, né? Junto com o meu oponente aí também, que não brilhou muito nessa partida, né? Vamos lá, vamos começar a revisão aqui dela então, né? Passada aí o sufoco aí do apuro de tempo. E antes disso, se você quer melhorar no xadrez, já sabe, entra para a Chessflix, ali é o melhor lugar para você evoluir no xadrez. Na nossa escola você pode ter aulas comigo, um time de grandes mestres. Lá você tem a trilha exata, o caminho exato para sair desde o nível 0 até o nível de mestre, seguindo as nossas trilhas de treinamento lá no aplicativo da Chessflix. Para você se tornar aluno na primeira turma do ano, ainda com valor de 2026, é só entrar para a nossa lista de espera. O link está na descrição do vídeo. Você vê a página e você pode ver todos os detalhes e participar dessa primeira turma do ano, beleza? O link está na descrição, no primeiro comentário fixado. E vamos lá, vamos ver o que rolou, né? Começou aí com Londres, que virou essa espécie de Caro-Kann. Terceira vez já, em menos de uma semana, eu acho, que eu jogo essa posição. Só que esse cara jogou bem melhor. Ele jogou bem melhor do que nas outras. Ele veio com esse plano de cavalo H4. Né? Eu prefiro o plano de simplesmente jogar bispo D3 e roque. Eu acredito que é o mais natural, mas eu sei que tem essas ideias de cavalo H4 para pegar o par de bispos. Aí ele jogou bispo E2, tanto que olha só, o computador gosta da posição dele, acha que tem ali uma leve vantagem das brancas. Joguei o cavalo D7 que tá bom. O computador gosta do G5 direto. Eu tava com esse plano de G5 para de repente passar o cavalo, mas e aí? Como que é isso? G5, se ele puxar o bispo para G3, cavalo F8. Tá, esse bispo D3, dama D7. Eu não entendi muito bem para onde vai o cavalo agora com esse bispo em D3. É complicado isso, né? Porque ele tá dando uma posição que tá ficando bem inferior, na verdade.
Não, tá viajando aqui o computador, né? Com essa ideia. Porque eu pensei, eu tava com esse plano de G5 em vários momentos, mas não é claro o que fazer depois de jogar bispo D3, né? Joguei A6, ele jogou A4, cavalo A5, dama C6. Eu fui jogando bem natural dessas estruturas de Caro-Kann, né? Faz tudo bastante sentido aqui a disposição das peças, porque nessas estruturas, no geral, eu quero jogar... Nossa, cadê a tela aqui, gente? Agora sim, achei que não estava gravando aqui. Que nessas estruturas eu quero jogar B5, B4 muitas vezes, então faz sentido aqui o que eu estou fazendo. Ver a troca dos bispos, aí bispo F4. Acredito que até aqui bem jogada a partida. Cavalo E7. E aí tem a impressão que ele está indo para o caminho errado, o jeito que ele está jogando, porque são muitas fraquezas na posição. E tudo bem, dama D6. O computador ainda dá um equilíbrio aqui de 0,20, é uma leve vantagem para ele. Eu achava que eu estava melhor aqui na posição já, mas pelo jeito não. Ele tem aí uma compensação pela atividade das peças. Caraca, vai ter uma sequência massa ali, olha isso. G5 eu joguei com essa ideia de passar o cavalo para G6, F4. Jogou dama G3. E5 é o lance. Que se eu não jogar E5 eu tô ferrado, né? É mais por isso. Se eu não jogar E5, tá trocando as damas e a torre tá na sétima. Esses cavalos pendurados, né? Mas olha só, vai ter uma sequência aqui de várias exclamações, tanto do lado dele quanto da minha parte, olha. Ele jogou cavalo F3, aí cavalo G6 exclama. Dama. Aí ele joga H4, exclama, que é o único, deve ser o único na posição. Por isso que exclama. Aí cavalo F4, cheque, rei F1, único, torre 8. Aí ele joga esse que interroga, esse perde. Ele não percebeu que tinha um intermediário, né? Eu jogo cavalo toma E2. E aí o detalhe é que se joga rei E2 agora, eu tenho cavalo D7 cheque. Ou até mesmo cavalo C4 cheque, eu acho que funciona também. Porque aí quando eu tirar o rei tá caindo B6. Essa aqui é a minha ideia. Aí ele jogou dama E3 para seguir jogando. Eu vim com a troca das damas, tá bom? Cavalo G4. Aí torre F7. Pô, e aqui eu dei uma surtada aqui na partida, né? Porque ele tá com 14 segundos, eu tô com 29. Eu jogando esse, eu achei que eu já simplificava já e definia a partida. Mas dama C1, muito melhor, né? Rei G2 e torre por E2. Eu tomo a dama limpa. Acho que seria um pouco melhor tomar a dama limpa, não é verdade? Eu dei uma surtada aqui, tomei F7 para simplificar. Claro, tá ganho, eu tô com um cavalo a mais, mas de repente eu tenho 20 segundos, ele tem 14 segundos e tudo pode acontecer aí com esse tempo, né? E aconteceu, na verdade, né? Olha essa sequência de lances que eu vou te mostrar aqui. De repente ficou igual a partida. Rei G6, olha só isso aqui. Interroga duas. O cara me deu a torre. Aí eu tomei um peão. Aí ele interroga duas. Tá caindo a torre ainda. Aí eu jogo. É que aqui virou uma loucura já. Aqui no... Por isso que a pressão ficou tão baixa na partida. Aqui é para tem que fazer lance simplesmente, né? Então não adianta tomar a peça, pensar, aqui se caiu o tempo acabou, né? Então eu só tô fazendo pré-move para não cair o tempo, né? Mas ficou engraçado isso aqui, né? Essa sequência. Bom, mas aí ainda bem que deu. O cara jogou um pouquinho lento ali no final, né? Se é um cara bom de. Um cara bom de bullet, assim, de blitz, assim, o cara ainda derruba meu tempo aqui. Mas enfim, ganhamos, né? Apesar desse finalzinho ter sido uma várzea completa, né? Por conta do tempo, ganhamos e chegamos aí no rating máximo da conta, novamente. Vamos ver como é que ficou a classificação aqui depois dessa partida. Chegamos ali a 2.810, então no ranking do Brasil, Sup continua ali 2.817, eu venho com 2.810 e depois vem aqui Cricor e Diego na casa dos 2.700 e vem a galera subindo ali nos 2.600 de rating, né? No ranking global também não vai ter muitas
alterações, acredito, né? Seguimos ali em sexto, jogando aí nessa casa dos 2.800, né? Vamos lá, galera, vamos lá, vamos ver o que acontece aí nos próximos capítulos aí da nossa saga. Se você tá gostando, deixa o seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.